Então, pessoal, a gente vai retomar nosso segundo programa, né? Que ficamos com nossa cabeça já pronta. E agora no nosso terceiro programa, então a gente vai começar com o processo de revestimento do nosso personagem. Então, o que que a gente faz? A gente tem nosso tecido, né? A gente escolhe uma cor do tecido que a gente vai utilizar para forrar o nosso personagem como base. Esse tecido é importante que ele consiga esticar pelo menos de um lado, né? Esse aqui, o ideal é que ele consiga esticar para todos os lados. Nesse aqui ele estica assim. Então a gente vai pouco a pouco a forrar nosso personagem. Então, como esse processo é feito? É um processo em que a gente vai colocar cola no nosso personagem e vai colando o tecido aos poucos, né? Para depois então fazer o acabamento interno e a colorização de cada uma das peças, né? A gente também, em algumas partes, provavelmente vai ter que costurar, então é bom ter um fio, né, da mesma cor do tecido. Nesse caso a gente também tem uma agulha curva aqui, né, para a gente então poder costurar também nosso tecido. A máscara, em algumas partes a gente precisa apertar. E, claro, precisa também uma tesoura para criar pequenos cortes, né? Para poder então prensar o nosso tecido ao redor da cabeça da cobra, né? É, também aqui a gente tem uma cola que é em spray, né? Permanente. Tem uma colocação de reposição, mas essas não são indicadas. Uma cola de uso permanente, então a gente vai aplicar uma capa aqui, vai esperar que ela seque antes de colocar nosso tecido, porque como o nosso tecido ele é fino, ele não é um tecido de pelúcia, ele pode se transpassar a cola e criar uma mancha no nosso tecido. Então a gente precisa deixar a cola secar, e como ela é uma cola de contato, a gente, nesse caso, não precisa colocar nas duas superfícies, só como colocar do lado da máscara e esperar secar. Então a gente conseguiria então esticar nosso tecido e criar a forma da nossa cobra base para então proceder para o acabamento final, né, do boneco, né? Então agora nesse instante a gente vai então a proceder à aplicação da cola. E aos poucos, então, a gente vai forrando a nossa cabeça para depois, então, fechar a cabeça por trás, colocar os olhos, né? E então passar para o processo de finalização da estrutura da cobra e no nosso próximo programa, então, a gente vai fazer o acabamento, né, da pintura final e a, ao teste, né, do fantoche já pronto, né, para trabalhar. Então, agora eu vou passar a proceder a colocar a cola, né? E daqui a pouco, então, a gente começa, né, o processo do forrado da peça, né? É um processo bem bonito, bem interessante, mas também é delicado, porque a gente pode, em qualquer momento, estragar todo o trabalho já feito, né? Se esticar de um jeito errado. Então, lógico que tudo sempre pode ser reparado, né? A gente retira tudo, consegue arrumar as peças que se estraguem, mas o ideal é fazer com cuidado e jeitinho para não perder o trabalho já atingido até agora, porque a cola pode manchar e acabar com o nosso trabalho em qualquer momento. Então, a partir de agora, a gente precisa ter muito cuidado com os dedos sujos, com tudo, para não estragar o nosso resultado final, né? Então, daqui a pouco, então, a gente vai proceder a fechar a nossa cobra. Eu, inclusive, vou fechar essa parte aqui, para então não ter esse movimento aqui que pode estragar a nossa peça. Fantástico. Então a gente está agora aqui num espaço que a gente não se importa em sujar, porque essa cola é muito forte, né? A gente pode fazer um teste para ver se ela está saindo bem, né? E a gente vai proceder a passar ela uniformemente no nosso pano, né? Na nossa estrutura da cabeça. Então aqui é um processo bem simples, né, com esse spray, mas se vocês não têm cola em spray, vocês também podem fazer com pincel, tá? Com cola de contato normal, né? Então eu vou aplicar toda nessa área aqui da boca.
Já faço com o spray porque é um processo que é mais rápido, né? E para nossa forma aqui ela funciona muito bem, mas também pode ser feito com o pincel, né? É isso aí. A gente já aplicou a nossa cola na parte inferior. E aí então vou voltar para a mesa de trabalho para começar a colar o nosso tecido. Temos que esperar que ela seque bem. Esses excessos aqui a gente só retira, que eles, quando ela secar, elas não vão ficar grudentos, né? Bom, a nossa peça já foi aplicado o spray de cola, né? E a gente então agora, né? Ela ainda não secou completamente, né? Mas ela já está pronta para nós aplicar no nosso tecido. A gente espera que ela seque bem, que ela não esteja molhada mesmo, para que ela não manche o nosso tecido, né? Mas pode acontecer ainda, né? Isso aí sempre existe esse pequeno risco, né? Então eu vou pegar o nosso tecido aqui pelo lado que ele estica, né? E eu vou começar a colar ele desse jeito, de baixo para cima, né? Nesse sentido, né? E esticando para evitar o mais possível que crie rugas, né? Então, ela aceita certo posicionamento, tipo, a gente consegue ainda, né? Retirar um pouquinho e evitar a formação de rugas, né? Então a gente vai, né? Colando no seu tecido para que ele atinja essas formas que se criaram esculpindo, né, com a espuma, né? E lógico, ela pode ficar com algumas bolhas ou rugas normais, né? Porque o tecido ele tende, né, a criar algumas rugas, né? Mas ele aceita certo reposicionamento, né? E aqui a gente vai esticar na parte dos lábios, né? Lógico que vocês, quando estejam colando o tecido, precisam que a peça seja maior, né? Que é a estrutura, né? A gente aqui apenas está fazendo o lábio inferior. Então eu vou chegar com o meu tecido até aqui. Beleza, aqui tem uma pequena ruga, mas tipo, a nossa cobra ela pode ter também uma estrutura um pouquinho, né? Ela não precisa ser extremamente lisa, né? Ela poderia ter um pouquinho de rugas, né? Então aqui a gente já atingiu o nosso objetivo, né? Quase que não alcançou aqui no lado, né? A gente vai ter que dar um jeito aqui para alcançar, cobrir o lábio até aqui, né? E aqui provavelmente eu também vou ter que, né, esticar essa parte para poder, né, cobrir a boca inteira, né? Mas e já dá para perceber que a nossa cobra já tem uma pele, né? Não se preocupe com essas sobras daqui, porque a gente vai colocar outra peça aqui que vai dar o acabamento para a parte interna e vai fechar esses efeitos, essa parte que não está ainda resolvida, né? Então a gente já com nossa parte aqui forrada, então a gente já pode prosseguir para a próxima parte, que é o resto da aplicação do nosso tecido. Então nós temos nossa base forrada, né? Eu cortei um pouco o tecido aqui. E agora a gente vai cortar outro pedaço aqui, com que a gente vai forrar aqui a nossa parte superior, né, da cobra, né? Tem que checar antes, né, que seja suficiente para a gente fazer as curvas, né? Mais ou menos a gente tem uma noção do que o tecido vai alcançar. Então eu estou vendo aqui, né, que esse tecido tem que alcançar para esticar aqui, fechar aqui e dar a volta inteira, né? É lógico que ele tem uma parte que ele cede, né? Então a gente consegue esticar, mas não é, o ideal é que seja um tamanho maior para a gente não ter problemas em emenda, né? Que esteja sobrando um pouco para a gente não ter que esticar demais o nosso tecido. Mas acho que esse aqui, olha, acho que ele vai alcançar assim certinho, tá? Pela minha experiência, ele deveria cobrir aqui de boas, né? Com a esticada que a gente vai dar nele.
Ali deveria cobrir. Então a gente vai passar agora de novo nosso spray de cola aqui e vai contornar nosso espaço aqui. A cola já foi aplicada nessa parte aqui com muito cuidado para não manchar o tecido que já foi colado embaixo, né? Com um spray ele pode manchar. Essa parte aqui não tem problema porque ela vai ser colada manualmente e vai ter uma estrutura que vai fechar ela, mas a gente não pode estragar o tecido da parte de baixo, né? Então tudo tem que ser com cuidado, às vezes tem que mascarar para evitar então que o nosso modelo se estrague, né? Nos processos, cada um dos processos de dele, né? De aplicação do tecido. Então, eu consigo começar por aqui. A gente já fez os furos aqui, a gente vai grudar essa parte daqui. Nós temos cola universal para poder colocar esses tecidos no contorno do solo. A gente agora vai colocar cola internamente para colar o tecido do contorno do solo, né? Depois de ter colocado o nosso tecido internamente, a gente grudou aqui e então já podemos trabalhar mais ou menos a forma com que nosso personagem está ficando, né? Ele tem, né, o tecido grudado já e agora vamos dar acabamento à parte interna da boca, né? Para depois proceder para a próxima parte da decoração. E agora então a gente fez um gabarito da parte superior e a parte inferior, né? Que seria para fazer a parte interna da boca. Esse aqui é um externo, a gente agora vai cortar, igual que como fez inicialmente, e vai passar para o material com que a gente vai fazer a parte interna da boca da nossa cobra. Perfeito, pessoal. Então a gente já tem aqui a nossa figura forrada e a gente já colou então o EVA para fazer a parte interna da boca. Então ainda tem bastante trabalho pela frente para criar então os outros elementos, né, que vão permitir criar a forma de cobra mesmo, né? Mas já dá para dar uma ideia de como ela vai ficar, né? Tem tem ainda um trabalho pela frente, mas já dá para ver o resultado, né? Aos poucos vamos completando ela para então passar para o próximo passo, que é a pintada do personagem. Vamos adicionar os olhos, né? E fechar a parte traseira para fazer o corpo. Pessoal, então a gente vai proceder a fazer agora os caninos, né? Da nossa cobra. E a gente tem duas opções. A gente pode utilizar uma massa para modelagem de EBA, que é o mesmo material, mas ele é líquido, né, conhecido como foame. Ou a gente pode utilizar o nosso próprio foame e criar o dente do tamanho que a gente acredita que seja melhor, né? Então a gente pode cortar esse material, né, e simplesmente criar um canino aqui a partir dele, né, assim.
eles não precisam ser muito grandes, né? A gente só precisa cortar um cantinho, deixar ele do mesmo tamanho, né? Aqui. E se deseja, então a gente também consegue fazer uma forma em 45 aqui para não ter essa profundidade reta, né? A gente já cria um canino, que ele é triangular de todos os pontos de vista, consegue, né? Criar essa forma. E a gente procede a colar ele aqui, então, na ponta da boca da nossa cobra, né? Seria o primeiro passo. E depois, então, a gente já procederia a fazer a língua aqui, na cor de sejado. Bom, pessoal, então a gente aqui já tem os nossos dentes, né, aqui colados e a língua forrada, né, que eu escolhi depois. Finalmente eu acabei escolhendo o vermelho, que eu gostei mais do que o dourado, né, achei um pouquinho mais realista, ela tem uma textura legal. E a gente ainda pode sombrear, né, pode colocar mais preta no fundo, aqui eu coloquei ela já, então já a cor vai ganhando, né. Ela tem os dentinhos, né? Ela não é para ser completamente, né, realista, né? Ela tem aquela coisa também um pouquinho lúdica. E agora a gente, com duas bolinhas de ping-pong, a gente consegue fazer também os olhos, né? Pode, se fosse outro buraco, a gente conseguiria fazer com uma bola maior, né? Uma bolinha dessas que usam nas piscinas de bola ou qualquer uma. E aí ela já vai, né, ganhando essa vida, né? Lógico que a gente pode escolher a cor, né? Poderia pintar esses olhos de outra cor e fazer as linhas, né? Porque tem diferentes jeitos de fazer os olhos. A gente pode pintá-los, a gente pode imprimir e colocar, a gente pode cortar também uma fita, um adesivo e criar também a linha da cobra. E aí agora a gente vai decidir se vai deixar eles brancos ou se a gente vai pintar. No caso, se a gente for pintar o plástico, então o ideal é passar um fundo para plástico que sela, spray, esperar secar e depois então aplicar a tinta. Pode ser também spray, esperar secar e depois vem a instalação e colocar o íris, né? Para criar então a forma de olhos de serpente. Então vamos ver, agora eu vou escolher se vou colocar cores ou vou deixar brancos, né? Daqui a pouco vocês vão ver o resultado. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar então as bolinhas de ping-pong e vou aplicar um spray automotivo específico para selar o plástico, né? Porque eu decidi que eu vou fazer elas amarelas. Esse aqui, o spray, né? Color selador. É um spray selador de plástico. E então, a minha tinta amarela que aplico depois, né? Que vou aplicar nas bolinhas. Então. E agora a gente já pode passar. Fantástico, então a gente já colou nossa fita aqui, né? Cortou daqui. E agora então a gente vai proceder a colocar o nosso olho, né, na posição desejada aqui para ele. E uma vez que ele está colocado lá dentro, né, na posição certa, então a gente vai proceder a colar eles internamente, vai colocar cola ao redor. E provavelmente um suporte também aqui de EVA para evitar que os olhos venham para trás ou para frente, né? E já cria um ponto de cola maior na parte interna para eles não se mexer, né? Logicamente a gente vai acertar ele certinho para que fique na posição, né, desejada. E
Então aí já nosso personagem vai cobrando vida, né? Que a parte mais importante do boneco é os olhos, né? Então a gente já podemos ver que ele ficou com um rosto bem de cobra mesmo. Os dentinhos, eles são propositalmente um pouquinho assimétricos para criar essa questão mais orgânica, né? Eu às vezes não gosto de fazer os personagens exatamente simétricos para que a gente consiga ter mais realidade, né? Porque o mundo nosso não é completamente simétrico, né? E também a parte de fazer ele artesanalmente já cria, né? Certas diferenças de um lado para o outro, né? A língua pode ficar aqui, a gente consegue mover ela para o lado, né? Posicionar, inclusive com calor a gente consegue esquentar ela e dar uma forminha se a gente desejar para cá ou para cá. É bem interessante o que pode ser feito, né, com o modelo. E depois então a gente vai passar para o processo de é, pintura, né, criar algumas manchas e sombras. Bom pessoal, então eu removi a língua agora só para ter melhor mobilidade. E eu tenho aqui essa espuma, que é aquela parecida com aquela que a gente estava trabalhando, que é revestida, né, com o tecido, mas não precisa ser essa porque ela é interessante para a gente trabalhar pela fortaleza que ela tem, mas pode ser espuma sem revestimento. Então eu vou colocar cola aqui e cola do outro lado para colocar essa espuma, né, na nossa cabeça e continuar o corpo da nossa cobra. Então esse pedaço eu já cortei com o diâmetro da parte interna da nossa cobra. E aí então eu vou colar aqui para poder então continuar com o processo do corpo. Agora eu vou acelerar o vídeo para a gente então ter uma ideia do que eu estou falando, né? Uma vez que já a gente colou o nosso cilindro aqui, então a gente vai proceder a colar cola aqui e cola ao redor da máscara, né? Então a gente vai começar a colocar a cola ao redor da máscara, aqui onde a gente deseja colar. Opa. Fantástico. Então agora a gente vai fazer uns cortes na espuma para que ela dobre aqui e crie uma curva, né? Para que a nossa mão consiga entrar no lugar da reta aqui, que ela está funcionando, né? Ela está funcionando. Mas a gente poderia criar umas cortes para evitar essas rugas e que a mão tenha uma entrada mais natural. Bom, pessoal, depois disso a gente vai fazer umas marcações aqui na espuma, como a Verônica está mostrando, onde a gente vai cortar esse ângulo para que nossa espuma consiga fazer esse contorno para a parte inferior onde vai entrar o braço. Seguidamente, então, a gente vai ver um vídeo onde a Verônica vai colocar o que seria o corpo da nossa cobra.
Então, repetindo, agora a Verônica vai fazer os seguintes passos, como vocês estão vendo nesse vídeo. Ela vai colar essa espuma, vai fazer uma estrutura interior com arame para poder dobrar a nossa cobra à vontade, e também ela vai fazer uns cortes na parte inferior do corpo da cobra, do jeito que ela vai funilando, ela vai ficar mais fina na parte final do seu corpo. Então, esses são os passos que a Verônica vai mostrar agora nesse vídeo. Pessoal, essa aqui é a nossa lista de materiais utilizados na terceira oficina de criação de bonecos de folclore brasileiro. Vocês podem anotar isso aqui ou podem voltar no vídeo à vontade.